Então, irei gravar uma série de 40 vídeos e esses 40 vídeos estão associados a 40 chaves que tem que desbloquear na minha mente. O meu objetivo com a maior parte desses vídeos aqui vai ser para alcançar o meu verdadeiro eu. O eu que prospera, não só financeiramente, como também mentalmente, e que para de ter vergonha ou medo e que faz o que realmente tem que ser feito, sem medo, sem vergonha, e simplesmente vá. Pablo Marçal, ele viu que tem muitas pessoas que têm objetivos, que têm vontade de crescer na vida, que têm vontade de sair da estaca zero, que têm vontade de vencer a depressão, a ansiedade e que quer ter uma nova vida, que quer se conhecer, se entender, e poder ter uma melhor vida e poder dar uma melhor vida para a família, para quem tem filho, para os filhos, para a esposa, para os pais, poder viver a vida de melhor forma, de uma melhor forma. E ele me ajudando, eu vi que se eu começar a gravar esses vídeos, capaz que tudo aquilo que ele está me ensinando, após eu tentar dividir com vocês, estou me expondo aqui da forma que vier, mesmo com vergonha, mesmo com receio, com medo, foda-se. E aí eu vou começar a falar sobre o que eu comecei a aprender. Ele falou que há 3 níveis de pessoas. E a primeira delas são pessoas que querem ter controle sobre tudo. Que ela não começa alguma coisa porque ela não entende o processo total. Então ela quer antes estudar sobre todo aquele processo, só que ela nem mesmo entra, porque ela nunca consegue entender todo o processo. E tem a segunda pessoa, que ela até entra no objetivo, na vontade dela ali, no sonho dela, só que quando ela recebe o primeiro tombo ou a primeira dor, ela já desiste. E tem a terceira pessoa, que são pessoas que entram no campo de batalha, que vai atrás dos sonhos dela, que recebe o primeiro tombo, que tem as primeiras dores, se levanta, se cura e continua o processo. E essa pessoa prospera. Só que eu sei que não é tão simples assim. Ela enxerga alguma coisa que as outras duas não enxergam. E é isso que ele está nos ensinando a ver, a enxergar. Essas 40 chaves, creio eu, que vai ter o objetivo de desbloquear a nossa vida ao ponto da gente realmente alcançar a prosperidade. Prosperidade financeira, psicológica, em todas as áreas da vida da gente. E a primeira chave chama-se criatividade e disrupção. E já dá para saber, né, que boa parte dos adultos matou isso na mente. Porque isso já não é nem tanto o Pablo Marçal que falou, mas eu já tenho uma percepção que desde a infância, a escola onde eu frequentei, as igrejas onde eu frequentei, as pessoas com quem eu convivi, tudo isso colaborou para bloquear minha mente, para bloquear minha criatividade. Quando criança, eu queria ser um herói e eu ficava fantasiando aquilo na minha mente, que não era fantasia, era criatividade. Era o que minha pessoa desejava naquele momento e o que me fazia bem. Só que conforme eu fui pegando certas idades, aquilo era visto como ridículo. As brincadeiras que eu criava, que para muitos não tinha sentido, mas na minha mente tinha sentido, a mente de vocês tinha sentido. A forma com que a gente dançava, a forma com que a gente falava, com que a gente interagia, com que a gente zoava nossos amigos. Isso, com o passar do tempo, foi bloqueando. Vamos dizer que a nossa criatividade foi indo por água abaixo.
a ponto de alguém te ver dançando ou te ver expondo o que você pensa e te chamar de ridículo. E ao te chamar de ridículo, ou de seja lá qual for o nome, aquilo foi bloqueando a minha mente, a sua mente, a ponto da gente se encontrar aqui, uns com ansiedade, outros com depressão, uns sem perspectiva nenhuma de vida, como sair daqui, o que fazer, como fazer, não consigo, o tempo inteiro em vídeos do YouTube, do TikTok, do Instagram, do Facebook, vídeos curtos ali que liberam uma porrada de dopamina no cérebro ali, sem você fazer esforço nenhum, te limitando, fazendo com que você fique cada vez mais perdido dentro de si mesmo. Então, essas 40 chaves vai desbloquear minha mente. E se você estiver fazendo esse processo, se você estiver de alguma forma caçando uma maneira de desbloquear a sua mente, pode ser que você se familiarize com o que eu estou dizendo aqui, entenda o que eu estou falando, mesmo que para alguns seja bobagem, eu estou pouco me importando. E pode ser que você veja não só esse vídeo, como todos os outros 39 que eu vou gravar todos os dias. Por que eu vou gravar todos os dias? Porque eu tenho que ser constante no que eu faço. E eu não era, até ontem. E todos os dias eu sou constante, todos os dias eu faço o que tem que fazer. E como esse é meu primeiro vídeo, eu já cortei vários processos, mas eu tenho uma coisa para dizer. E essa coisa é que eu só consigo continuar e ter constância se eu travar as coisas que me impedem, se eu parar de colocar coisas que não acrescentam em nada na minha mente. Exemplo, os vídeos engraçados da internet, as coisas bobas que eu fico vendo no celular o tempo inteiro que não vai me melhorar em nada, as músicas que às vezes rebaixam as pessoas ou que rebaixam a minha própria consciência, trazendo pensamentos negativos, coisas ruins que não vai me edificar em nada. É literalmente eu sofrer a abstinência de deixar tudo isso que não acrescenta no passado, de aproveitar o tempo que me sobra e aplicar dia após dia com constância, a ponto das coisas novas que me edificam ser encarnado em mim com bastante constância, até fazer com que agora eu possa ver a vida por uma nova ótica. Então, criatividade e disrupção. Criatividade é uma criança. Essa criança geralmente ela é ridícula, isso é bonito. E essa criança geralmente nem sempre vai ter responsabilidades. No entanto, ela sendo dessa forma, ela aprende, ela cria e ela não se importa com os outros. Muito pelo contrário, ela aprende. Ela tem um feedback e através do feedback ela aprende. Ela troca o pensamento, em vez dela fechar a consciência, ela vê o que ela pode fazer para melhorar. E nessa chave, o Pablo Marçal fala o seguinte: para que eu achasse algo ridículo para estimular o meu cérebro. E aí eu vou dar um exemplo muito top, porque muitas das vezes a gente tem pensamentos negativos e nos fazem ficar com medo. Vou dar um exemplo. Esse exemplo até que é muito bobo, mas eu vou dar. Minha esposa, ela costumava usar short curto, e sempre que a gente saía na rua, o pessoal ficava olhando, e eu tinha uma sensação de que aquilo atraía, vamos dizer que olhares de homens ali que queria de alguma forma de ter algo com ela. Isso é óbvio, né? Mas eu não via só por esse lado, eu via por um lado que ela poderia arrumar briga pra mim.
porque uma hora ou outra um cara iria cantar ela, ou isso ou aquilo, e eu não ia achar bom, e provavelmente já ia dar treta, já ia dar alguma briga. E eu me cansando dessa situação, eu fiquei pensando de todas as formas, explicar para ela não adiantava, ela queria usar porque queria, até que veio uma ideia muito top e criativa. Eu falei, vamos sair, ela falou, vamos. Aí ela vestiu o mesmo short, e eu já sabendo de tudo isso, eu peguei um short também, vesti, só que eu puxei esse short e coloquei por baixo da cueca, a ponto de eu ficar com um mini short, mostrando um pouco da bunda, no caso. E aí eu montei na moto, falei, vamos, pode montar. E ela vendo aquela situação, nem brava ela ficou, ela sorriu, entendeu, foi lá, trocou o short, colocou um mais comprido, e desde então ela se comporta, ela entendeu. Então essa foi uma criatividade que aconteceu e que resolveu. Por que tem essa parte de disrupção? Porque foi uma criatividade tão boa que matou aqueles processos antigos, que matou aquela vontade dela continuar usando short, isso, aquilo. E o Pablo Marçal dá um exemplo também das charretes, que antes as pessoas cavalgavam nos cavalos, estourando um cavalo carregava 2 pessoas, se fosse um bom cavalo, e a partir do momento que eles fizeram a charrete e colocaram a tração, que no caso foi o cavalo na charrete, fazia com que o peso das pessoas seria dividido ali na roda da charrete, podendo carregar até mesmo 10 pessoas. Então essa foi uma criatividade muito top e ao mesmo tempo disruptiva, porque matou o processo antigo, não precisava mais vamos dizer que carregar só 2 pessoas, não é que não precisava, não carregava mais só 2 pessoas, poderia carregar mais e até peso. E aí teve uma ideia melhor ainda, que foi a criação, vamos dizer que do carro, que era um tipo de charrete, só que agora com motor. E aí aposentou o cavalo. Então foi uma criação, foi uma criatividade também disruptiva, porque aposentou o cavalo e agora a própria carroça, que no caso seria o carro, movia sobre ela mesma, ou seja, teria um motor para fazer com que ela se locomovesse. E a ideia que ele dá sobre tudo isso é que a gente não cria as coisas, mas a gente descobre as coisas. No sentido de que tudo já foi criado e que a nossa mente só baixa o download. Ou seja, você pensa e repensa, quando pensa que não vem a ideia. E quando essa ideia aparece, o ideal seria você colocar ela em prática. Por que colocar ela em prática? É colocar a sua criatividade em prática, não deixar ela ficar só no pensamento. E você trazer do imaginário para o mundo real. E que se alguém fez alguma coisa, entenda que você também pode fazer. E que se alguém não fez, você pode fazer. Depende de você acreditar, depende de mim acreditar. E acreditando, outras pessoas também vão poder fazer. Ok? E ali na casa da Sabrina. me dá a chave aí, peraí. Ó.